Informativo Comercial. O programa a seguir é de responsabilidade de seus realizadores. Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá. Olá, bom dia, eu sou Pedro Ramos e este é o programa institucional da Prefeitura de Lagoa Vermelha, o Somos Todos Lagoa. Sábado, 23 de setembro de 2023, e hoje vamos falar sobre a doação de sangue. Durante este sábado, a unidade móvel do Hemopasso marca presença em Lagoa Vermelha junto à unidade básica do bairro Oliveira. Quem realizou seu cadastro realiza a doação na data de hoje, mas as doações podem ocorrer em qualquer período do ano. A unidade móvel tem desempenhado um papel significativo em aproximar os doadores do Hemocentro, facilitando o processo de doação de sangue. No entanto, há diferenças cruciais entre as doações na unidade móvel e no Hemocentro, que impactam diretamente a qualidade e a quantidade de componentes sanguíneos disponíveis para atender os pacientes. Enquanto na unidade móvel é possível produzir apenas 2 tipos de hemocomponentes, concentrado de hemácias e plasma, o Hemocentro Regional de Passo Fundo é capaz de produzir 4 tipos, incluindo o crioprecipitado e as plaquetas. Esta diferença é vital, pois pacientes oncológicos que representam uma demanda crescente frequentemente necessitam de plaquetas em seus tratamentos. A responsável pelo setor de captação do Hemopasso, Alexandra Mazoca, destaca a importância de continuar as doações diretamente no Hemocentro. A entrevista foi realizada pelo repórter Ricardo Silva, da tua Rádio Cacique, durante a semana. Vamos ouvir. Bom dia, exatamente. Se a distância era o problema, agora não teremos esse problema, né? Então nós estaremos bem pertinho do doador. Lagoa Vermelha tem um número bem expressivo de doadores de repetição, né, através do trabalho que o pessoal vem desenvolvendo já ao longo dos anos, e a gente conta, né, com a adesão bastante positiva para o dia 23, no dia da campanha, que, segundo a previsão do tempo, até o tempo vai ajudar. Na verdade, o que muda, né, é claro que a unidade móvel, ela aproxima o doador, né, do Hemocentro, porém, as doações no Hemocentro, elas também precisam continuar. Porque o que muda justamente é isso, é o tipo de paciente que a gente vai conseguir atender. Na unidade móvel, a gente consegue produzir apenas 2 hemocomponentes, que é o concentrado de hemácias e o plasma. Aqui no Hemocentro, a gente consegue produzir 4 hemocomponentes, que é o concentrado de hemácias, o plasma, as plaquetas e o crioprecipitado. Principalmente as plaquetas, né, que é a grande diferença. Porque hoje a gente tem uma demanda muito grande de pacientes oncológicos e que fazem uso, né, desse hemocomponente. E na unidade móvel, por questões de temperatura, manuseio, a gente não consegue produzir esse hemocomponente na doação, até por uma questão de transporte também, né, o tempo de armazenamento e a questão de temperatura. A plaqueta, ela precisa ficar sob agitação constante de 20 a 24 graus, né? Então, a gente não tem isso, né? O sangue que a gente coleta na unidade móvel, a gente refrigera ele e transporta ele de 1 a 10 graus. Então, essas são as pequenas diferenças que fazem, né, as coletas do Hemocentro com as coletas na unidade móvel. Exatamente, né? A gente diz que uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Na unidade móvel, apenas 2. Porque justamente a gente não consegue produzir esses outros hemocomponentes, né? E hoje, como a demanda tem sido bastante crescente, né, nessa questão da utilização das plaquetas, dos pacientes oncológicos principalmente, né, é que a gente tem trabalhado bastante para manter o fluxo de doadores dentro da instituição. E isso, a gente dá uma controlada, colocar ela para rodar demais, o doador some de dentro da instituição. E se o doador some de dentro da instituição, eu não consigo atender os pacientes oncológicos. Então, eu preciso manter o doador dentro do Hemocentro. No mínimo, 70 doações diárias eu preciso dentro da instituição. Para todos os outros, né, o concentrado de hemácias, ele é utilizado bastante, assim, na questão das anemias, né, nos acidentes, quando as pessoas precisam. Então, assim, ele é bastante utilizado também, que
para a população entender, é a parte vermelhinha do sangue. É essa que a gente aproveita daí nas campanhas com a unidade móvel. Exatamente, né? O sangue ele é coletado total, como a gente chama, né? Um sangue total. E desse sangue total é que a gente faz, então, o processamento, né? E separa em hemocomponentes, que são os 4 hemocomponentes, que são o concentrado de hemácias, ou seja, a parte vermelhinha do sangue, o plasma, que é a parte líquida, as plaquetas e o crioprecipitado, que é a parte da defesa do organismo, né? Os que agem nos fatores de coagulação. O volume coletado, é um volume de segurança, né? Tanto que as pessoas que pesam menos de 50 quilos não são coletados, porque a gente não consegue coletar esse volume de uma pessoa justamente para que ela não se sinta mal, né? Então a gente tem todo esse cuidado, né? Então assim, os 450 é uma média, mas pode ser de 420 a 480, né? Dependendo do peso da pessoa e das características de cada doador. Certo. Né? Não tem nenhum risco para o doador com relação a isso. Exatamente, né? Não pode manusear nenhum maquinário pesado, não pode fazer academia, jogar futebol, né? Ter todo um cuidado com o braço no dia da doação, não pode levantar peso, né? Essas questões, assim, por segurança mesmo do doador. Isso, 24 horas, né? Depois a pessoa pode voltar à sua rotina diária normalmente. Isso, no dia da doação, a pessoa ela vai passar por um procedimento chamado triagem clínica, né, onde vão ser avaliadas, então, toda a questão, o histórico de saúde do doador, né, desde a sua infância, a medicação que usa, se passou por procedimentos cirúrgicos ou não. Então, tudo isso vai ser avaliado para ver se o doador está apto ou não a fazer a doação. Os casos de inaptidão mais comum é, por exemplo, quem fez endoscopia nos últimos 6 meses, né, tem esse intervalo, então não pode fazer a doação. Colonoscopia também não pode, também o prazo é de 6 meses, né. Pessoas em estado gripal, né, com manifestação alérgica ativa, também não pode. Pessoa com uso de antibiótico, né, também não pode fazer a doação, tem que esperar parar o tratamento 15 dias após para fazer a doação. Né, a pessoa tem que ter dormido bem no dia da doação. Quem fez piercing, tatuagem, maquiagem definitiva, tem que aguardar 1 ano para depois fazer a doação de sangue. As vacinas, dependem daí o tipo de vacina, né, que a pessoa fez. E tem alguns casos ali de algumas doenças também que não pode, né? A gente sabe que quem teve histórico de câncer não pode fazer doação, cardíacos com histórico grave também não pode, né? Então, tudo isso vai ser avaliado antes da doação. Tem, sim, mas às vezes não é nem o medicamento que impede, muitas vezes é o motivo pelo qual a pessoa faz o uso da medicação. Né? Então, tudo isso é um conjunto de coisas que são avaliadas, né, para determinar se o doador pode ou não fazer a doação. A primeira doação tem que ser realizada antes de até 60 anos, né? 60 anos, 11 meses e 29 dias para realizar a primeira doação. Quem já é doador e possa comprovar que já realizou doações anteriores, podem doar, então, até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Lembrando que o menor de idade também já pode fazer a doação, desde que acompanhado do responsável legal, né? 16, 17 anos já pode fazer, mas aí no dia da doação tem que estar acompanhado do pai ou da mãe. Grupo O, tanto positivo quanto negativo. Hoje é o que o nosso estoque está bastante deficitário. O O negativo, ele é tido como doador universal, que é utilizado nas grandes emergências, né? Então, como ele tem um volume baixo na população, que tem esse grupo sanguíneo, as doações acabam sendo menores e a saída dele, digamos assim, a distribuição acaba sendo maior. A mesma questão é o grupo O. O grupo O, como a maior parte da população é desse grupo, né, acaba que tem bastante pessoas que doam, mas a demanda também tem sido bastante considerável, né, tem sido bastante grande. E por isso que nos últimos tempos ali o nosso grande problema é com relação a esses dois grupos. O O e o A, eles têm
bem característico essa divisão na população, né? Sim. Então, tem que doar. Muitas vezes a gente escuta os doadores brincando, o meu sangue é A positivo, ele é comum, eu não preciso fazer a doação porque tem bastante. Justamente porque tem bastante pessoa, é que mais pessoas usam, e é por isso que a gente precisa de mais doadores. Isso, menos pessoas têm ele, a nossa população é cerca de 8 a 9% só da população que tem esse grupo sanguíneo, e por ser universal, né, é aquele necessário quando ocorre um acidente, quando ocorre as grandes emergências, né. Infelizmente a conta não fecha, né, eu acho que o único município que atualmente consegue fechar a conta porque tem desenvolvido um trabalho de excelência é o município de Itapejara. Esse é o único município que consegue fazer as doações antes do hospital utilizar, porque essa é a verdadeira questão, né? O hospital, por exemplo, o Hospital São Paulo, ele não deve se preocupar em vir buscar o sangue no hemocentro e depois cobrar o sangue dos doadores, dos pacientes, né? Ele precisa se preocupar, o município precisa se preocupar em trazer doadores ao hemocentro para manter o seu estoque de sangue no hemocentro para quando ele precisar, o hemocentro ter para fornecer. E exatamente, nós temos uma rede de 9 hemocentros no estado, né? E quando o hemocentro Passo Fundo não tem, a gente vai pedir em Porto Alegre, em Pelotas, em Santa Maria, em Cruz Alta. E sempre dependendo, né? Um acaba sempre dependendo do outro, mas cada um tem que fazer a sua parte. Pela região que a gente atende hoje, né, que são de 150 municípios na região, se cada município me trouxer, né, todos os dias 2 doadores, vamos supor, não teria problema. Mas tem municípios que, infelizmente, às vezes passam meses que não trazem nenhum. Isso, dentro da unidade móvel acontece somente a doação de sangue, né? A gente tem o nosso ônibus, ele é equipado com os equipamentos necessários, então, para fazer a coleta do sangue. Os outros processos todos acontecem dentro da unidade básica, né? Que é o cadastramento, a triagem, o lanche do doador, enfim, todo o atendimento do doador acontece dentro da unidade. Somente a coleta de sangue ocorre dentro da unidade móvel. Muito bem, estamos aqui na programação da Rádio Cacique para nós comentarmos um pouquinho em relação ao Indústria e Comércio Campeonato, que já iniciou nesta sexta-feira e segue ao decorrer já dos próximos dias com várias atividades e partidas acontecendo, né? Primeiramente, quero conversar aqui com o Alexandre, ele que é o coordenador municipal do Departamento de Esportes, né? E vai nos comentar então em relação ao campeonato que está, né, nesta organização e já também no andamento, né, Alexandre? Seja bem-vindo à programação. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, ouvintes? Na realidade, a gente está batalhando já há um tempo, junto ao Departamento de Esportes, né? Tentando suprir uma necessidade, que vinha uma ascendência muito grande no tempo do José Luiz. Ele é um cara que trabalhou muito, incansável no esporte e fez muito por Lagoa. E eu estou tentando dar um suporte nas mesmas condições. Com certeza. E depois de já alguns campeonatos que aconteceram, agora chegou a vez do Indústria e Comércio, né? Como é que foi essa organização? Quantas equipes já estão participando? Conta para nós um pouquinho em relação a isso. Pedro, na verdade, a gente teve 22 equipes inscritas, 16 confirmaram, né, a sua inscrição, documentação e tudo, e a gente fez 4 chaves com 4 equipes, onde a gente vai separar a série ouro e série prata. São 8 equipes em cada. No primeiro momento não cai ninguém fora. Na segunda etapa zera todos a pontuação e nós começamos uma vida nova dentro do campeonato para oportunizar para que todos possam disputar e chegar com condições de ser campeão. Sexta-feira passada, no dia 15 de setembro, teve a reunião, né, onde foi discutido o regulamento, toda a questão e também a escolha do homenageado, né? Conta para nós como é que foi essa reunião também com as equipes. E a gente levou o regulamento para ser analisado, né? Porque eu optei por uma maneira da gente tornar uma competição mais homogênea e mais agradável a todos. Não impus nada, a gente levou as ideias, trocamos as ideias, inclusive levamos 2 ou 3 nomes, onde o seu Olímpio Dallagnol foi o agraciado, o escolhido entre todos. E ele está aqui junto com nós, inclusive na programação da Rádio Cacique, para nós
É uma honra recebê-lo aqui na programação, programa Somos Todos Lagoa, programa da Prefeitura, seu Olímpio, o escolhido, portanto, para ser homenageado do Indústria e Comércio. Como é que o senhor recebeu, seu Olímpio, esse convite, né, de ser homenageado em 2023? Foi com muita alegria, muita emoção que eu recebi esse convite. Eu não esperava, jamais esperava isso, porque eu fui um camarada que sempre gostei do esporte. A vida inteira foi... Quando eu pude jogar futebol, eu fui jogando futebol sempre que eu pude. Então foi com muita alegria, muita emoção que eu recebi esse convite no sábado. Fiquei muito surpreso com isso, fiquei muito feliz. O senhor já participou em quais times aqui do nosso município? Como é que foi a sua trajetória já ao longo dessa... na questão de desportista? A minha carreira começou no 15 de novembro, no passado, quando eu era muito jovem ainda. E eu comecei jogando futebol ali. Mais tarde, a empresa onde eu trabalhava era a indústria de cama Auriverde, da Argentas Anim. Aí fundaram o Auriverde. E aí eu tive que vir jogar pelo Auriverde, onde joguei por 25 anos no Auriverde, onde disputamos muitos campeonatos da cidade, campeonato estadual amador, campeonato regional. Viajamos muito com o Auriverde, pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Começou com quantos anos no esporte, seu Olímpio? Eu acho que eu tinha 12 anos, né? Comecei muito jovem, muito fominha de bola, sempre fui fome de bola. Não jogo hoje porque quando eu pego a bola já me tomo. E sempre participando, envolvido e incentivando também os familiares, amigos a... Sempre gostei, gosto de incentivar, eu gosto de observar, eu fico muito tempo em frente à TV, o que eu mais vejo na TV é futebol. Inclusive, quando nós chegamos aqui para a gravação dessa entrevista, eu já estava acompanhando já uma partida também, né? Com certeza. Quando eu estou por casa, quando eu não estou lidando no meu artesanato, eu estou vendo futebol aqui na TV. É o que eu mais gosto de fazer. E agora com a agenda também com muitos compromissos, né? Porque com certeza vai ter que comparecer nos jogos aqui do Indústria e Comércio já preparado. Com certeza, vou fazer o possível para me comparecer em todos os jogos desse campeonato do Indústria e Comércio. Mas fora disso, eu ainda tenho outras atividades. A gente tem um sítio que a gente, sempre que pode, vai lá, a gente planta alguma coisa, mas é para satisfazer, né? A gente gosta muito disso, a gente planta para nós mesmos, né? A gente não tem interesse nenhum em comercializar e nada, então é só para a nossa família mesmo. E para o senhor, qual que é a importância do campeonato de indústria e comércio para o município de Lagoa Vermelha, para ter essa movimentação junto às empresas? Como é que é para o senhor? Eu acho muito importante isso, porque quando eu estava trabalhando, eu estava na Móveis Rodial, sempre já existia esse campeonato entre indústria e comércio. Então, eu gosto muito, sempre acompanhei, como na época já existia. Então, eu gosto muito disso aí, vou acompanhar. É um campeonato que deverá reunir várias equipes e deverá aparecer muitos talentos lá. Com certeza. Seu Olímpio, obrigado pela participação. Com certeza a gente vai voltar a conversar. O senhor vai aqui na programação da Rádio Cacique também, vai estar conversando com o Zantucci, porque tem o programa Na Torcida e com certeza ele vai lhe convidar para estar conversando um pouquinho a respeito disso. Então, deixe sua mensagem para os jovens que estão nos acompanhando e para quem vai participar do Indústria e Comércio, então. Eu queria dizer para esses jovens que gostam de futebol, que continuem jogando, que levem a sério, porque o futebol é uma maneira é uma maneira de vida. A saúde é importante também, porque a educação física faz parte do corpo da pessoa, do atleta. Então, que eles procurem levar a sério e que demonstrem o talento deles agora nesse campeonato, que vai ser muito importante. Porque daí vai ser melhor para eles e para os familiares também, com certeza. Se eles estão no futebol, eles estão jogando futebol, eles não estão aí lidando com outras coisas, para cá e para lá, na rua e tal. Né? Então, o futebol é muito importante. Com certeza. Alexandre, com certeza vai ser um grande evento, apenas no início, e a gente vai estar divulgando com certeza as rodadas por aqui, né? Com certeza, né, Pedro? Eu acho que o pessoal está enganjado em fazer um belo campeonato, com certeza com partidas boas, agradáveis, com público, pelo que se nota, com bastante presença de público. E é o que eu sempre digo, o esporte é a vida e vamos viver junto.
Perfeito. Então você que está nos acompanhando, já não deixe de acompanhar pelas redes sociais e também na programação as competições que vão ocorrer aí do Indústria e Comércio. Assim, encerramos mais uma edição do programa Somos Todos Lagoa. Obrigado pela sua companhia e um bom final de semana. Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá. Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá. Criança na creche e na escola, chegou a hora. Sem fila no posto a saúde melhora. Chegou a hora de ter atitude e ideias novas. Chegou a hora, ou somos todos Lagoa, tudo melhora. Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá. Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá. Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá. Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá.